Oh, aleluia. Você está feliz com Jesus, pastora Fabiana? Eu estou super feliz com Jesus e ainda mais que está aqui o nosso amigo e amado presente Espírito Santo, que já está conosco aqui. Já se faz, já sabe, já me dá, se me enche de alegria. E as minhas irmãs que aqui se encontram mais uma vez. É muito bom estar com vocês mais essa quinta-feira. É mesmo, muito bom mesmo. Estou feliz, olha, a pastora Cássia Simadon é uma bênção de Deus, faz muitos anos que nós temos essa aliança, né, que ela está no meu grupo, o Irmão Junção, faz muitos anos, né, uma pastora abençoada para a glória de Deus. E todos são bem-vindos em nome de Jesus. Então, eu quero aqui deixar uma palavra, né, uma palavra assim que, na verdade, é uma declaração, né? É um decreto para cada um de nós, né? Que está em Jeremias 2, Jeremias 1, no versículo 19, que diz assim: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, meus irmãos? Olha só, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ele é o Deus de livramento. Quantos, quantas ocasiões que passamos, né? E Deus nos deu livramento, né? E ele diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque o Senhor, quando chama a gente tem que entender o que o Senhor nos dá autoridade. Não prevalecerão, o inimigo não prevalecerá, porque nós temos a autoridade que o Senhor nos deu. Quem somos nós para o Senhor? O Senhor nos poliu, o Senhor tirou a gente assim daquele lugar assim que ninguém acreditava, mas Deus acreditou. E Deus acredita que coisas maiores vão acontecer na nossa vida. Aleluia, Jesus. Então, temos que entender que o Senhor é conosco e Ele nos dá livramento para a glória de Deus. E vamos permanecer com o Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos permanecer na presença do Senhor, buscar nossa salvação, buscar a salvação da nossa família. Amém? E lembrando que a nossa salvação é individual, né? Amém? E é isso aí. Vamos agora agradecer o Senhor, né? Que Ele é bom. E agradecer pela missionária, né? A missionária Silvia. E agradecer a ela porque ela aceitou o nosso humilde convite, como sempre, né? Nós agradecemos. E vamos orar ao Senhor Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto online, Pai. Obrigado, Senhor, porque já sentimos a tua presença aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que passamos, mas o Senhor não nos desampara, Senhor. Quero agradecer ao Senhor por tudo, Pai, por tudo que faz com cada um de nós, Jesus. Eu te peço, Senhor, entre na casa de meus irmãos, Jesus. Faz a tua obra lá, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toca cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Muda o coração de pedra dos meus irmãos, que tiver um coração fechado, angustiado, Senhor Jesus. Muda o coração deles, Senhor Jesus. Coloca teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a pastora e missionária Silvia Boni, Senhor Jesus, venha falar conosco, Senhor Jesus, através da pastora Silvia, o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, Pai.
Venha falar, Senhor Jesus. Precisamos de ouvir a tua voz. Precisamos nos alimentar com a tua palavra, Senhor Jesus. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra é luz para os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos direciona, Senhor, através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero selar, Pai, este culto, Senhor Jesus. Aleluia. Na presença do Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo venha selar este culto em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Pai. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que a tua presença continue conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Silvia? Olha, eu estou profetizando aí. É missionária Silvia, mas eu já chamo ela de pastora. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, querida. E como sempre nós falamos, abaixo do Senhor Espírito Santo, nós entregamos toda a autoridade para a senhora, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. É uma alegria poder estar com vocês, conhecer essas irmãs abençoadas, porque a gente já é família, né? Quando nós conhecemos o Senhor, nós fazemos parte da família, mesmo que a gente ainda não conheceu, pelo menos por aqui se viu, mas a gente sabe que Deus nos deu uma família, né? Quando nós entregamos a vida para Ele, a gente sabe que no mundo inteiro nós fazemos parte da mesma família. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, amadas, todas vocês aí. E obrigada pelo convite, viu, pastora Alessandra, pastora Fabiana. Olha, já me deram até título de apóstola, já quiseram me ungir como apóstola e tal, mas eu não sou muito fã dos títulos, então eu prefiro ser uma missionária, porque missionária, ela é o caminho de Jesus, né? Todos nós somos missionários, né? Então, para mim, não há um problema, entendeu? De eu ser missionária, não. Eu gosto mesmo que me chama. Se é um título, pode ser missionária. Amém. Glória a Deus. Pode continuar. Fique Olha, à vontade. então, eu realmente, para mim, é um privilégio estar com vocês, né? Eu estava aqui esses dias todos, assim, orando, porque alguém aí, né? As pessoas, não sei se todo mundo conhece, então, um trabalho muito movimentado aqui na Europa, né? Então, eu não paro, estou sempre viajando, mas nós, como cristãos, temos um estilo de vida, né? Viver através do Espírito Santo, a gente não precisa parar. A pessoa que tem uma identidade no Espírito, ela anda no Espírito, ela come no Espírito, ela fala no Espírito, e tudo tem que funcionar, em nome de Jesus, né? Eu queria deixar aqui uma palavra. Deus tem me falado muito sobre Nicodemos, né? E eu queria ler com você Nicodemos, mas eu também queria falar com você sobre o tanque de Betesda e sobre Maria, porque tá ligado isso tudo, né? É uma palavra que realmente hoje nós estamos nesse tempo vivendo, né? Por exemplo, Nicodemos era um homem de muito conhecimento, né? E nós estamos vivendo um tempo na Terra de muito conhecimento. As pessoas conhecem, sabem muito, né? Temos aí agora a inteligência artificial, então agora nem se fala, né? Então hoje nós não precisamos nem mais nada, só entrar ali a gente já sabe tudo, né? Mas isso não pode tirar a nossa liberdade no espírito, porque nós somos feitos seres espiritual e Jesus já nos deixou, nos deu livre-arbítrio. E quando você estuda muito, quando você não precisa nem estudar com a inteligência artificial, então
você também está presa, né? Está presa num sistema que não deixa você livre mais para aprender mais, para entender mais as coisas de Deus. A gente não vai falar aqui do estrago que isso pode acontecer, mas vamos pôr para o reino de Deus, né? Então, é algo hoje que a gente precisa prestar muita atenção, né? Como Nicodemos, que nós conhecemos a palavra aqui, a parte de Nicodemos, que eu queria estar lendo com vocês aqui, que Jesus disse para ele, né? Naquele momento que Nicodemos esteve ali com Jesus, viu, ele era um homem que todas as pessoas que passavam pelaquele momento ali, os pais, quem tinha filho, eu acredito que naquele tempo falava assim, olha, meu filho, quando você crescer, você vai ser que nem Nicodemos, né? Porque ele era o homem sábio, era o homem, né, de muito respeito, de conhecimento, então era uma identidade, né, naquele lugar. E Jesus, quando ele passou por ali, na verdade, o único que sabia quem era Jesus, o Filho de Deus, era Nicodemos. Mas ele foi ter Jesus à noite. E por isso que a palavra fala, né, que ele falou, mas como que é isso, né? Temos que nascer do Espírito, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? De novo, mas ele falou isso, mas ele sabia que não era isso. Porque ele era tão respeitado pelas pessoas, de ser um homem sábio, e naquele momento ele saber que existia um homem ali que estava curando, um homem simples, que estava andando por ali e trazendo cura, trazendo... As pessoas não sabiam quem era Jesus, o único que sabia era Nicodemos. Então, hoje eu vejo assim, muitas pessoas conhecem Jesus, sabe quem ele é, mas sabe até que ele é o seu Salvador, mas não tem ele como Senhor. Esse é o maior perigo hoje, é a gente não ter Jesus como Senhor. Salvador, ele é do pior pecador, porque ele morreu por ele. Ele ainda está lá no pecado, seja ele o assassino ou está prostituindo, Jesus morreu por ele. Mas ele não é o Senhor dessas pessoas. Por quê? Porque o Senhor, você não manda mais. Quem manda em você é o seu Senhor. E isso tem acontecido com a gente mesmo, que somos cristãos. Às vezes nós conhecemos Jesus como nosso Salvador. Por isso que a palavra Senhor vem antes, né? Conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque Salvador, ele é de todos, mas Senhor, ele é só daquele que obedece. E eu quero dizer, minhas amadas, nós estamos vivendo os últimos tempos na Terra. E se nós não entendermos que Jesus é o nosso Senhor, não tem como a nossa vida ser transformada e mudada. Porque o maligno, ele tem colocado coisas. Eu até digo que Satanás foi liberado por um tempo para trabalhar na mente das pessoas. Por isso que a gente vê muitas pessoas entrando em depressão, tomando remédio. Hoje, os psicólogos, os psicanalistas aí, é o momento deles ganharem dinheiro. É a profissão que hoje mais ganha. Por quê? Porque as pessoas estão oprimidas por esse demônio que está agindo na Terra, que nunca tinha sido ainda liberado para agir na mente das pessoas. Então, você nunca sabe com quem que ele está agindo. E, infelizmente, na nossa mente também do cristão. Então, é por isso que nós precisamos realmente reconhecer Jesus como Senhor.
como Senhor. É momento especial na terra de nós cristãos conhecer Jesus como Senhor. Porque realmente o momento hoje é do Espírito Santo na terra. Eu quero ler aqui em João, antes de tudo, eu amo João 17, que é a oração de Jesus, né? Essa oração aqui que Jesus fez por nós, em João 17, que quando ele terminou o seu compromisso na terra, ele fez uma intercessão por nós. Eu não vou ler tudo, João 17, mas eu vou ler um lugar especial onde Jesus já intercedeu por nós e nos deu autoridade. E já nos colocou, muitas vezes, ele continua intercedendo por nós, ali, ao lado do Pai. Mas ele deixou uma oração poderosa, que está em João 17, e no verso 20, ele disse: eu não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que virão crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu és em mim, e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, no verso 22, olha a autoridade que Jesus nos deu. Eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, para que seja um como nós somos, eu nele e tu em mim, e a fim de que seja aperfeiçoado na verdade, que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste como também amaste a mim. Aí, eu desejo, Jesus pedindo isso para o Pai, eu desejo que, desde que estás comigo, que eu estou completamente a minha glória, a glória que outorgaste para que amaste antes da criação do mundo. Certo momento, eu leio essa oração e eu coloco o meu nome aqui. Eu deixei a glória para eles. Eu leio. Deixei a glória para Silvia. Eu quero que você entenda isso. Quando você faz essa oração que Jesus fez, colocando seu nome, é diferente. Porque muitas pessoas interpretam esse verso falando que é a unidade nossa, unidade do povo de Deus, ou unidade da igreja. Mas essa é uma unidade com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, porque aqui ele fala, que seja um como nós somos. Eu em ti, eu nele e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado a unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste como também amaste a mim. Esse amor eterno que Jesus amou, e nesse último momento que ele foi com ele, espera um pouquinho aqui, que está tendo um barulhinho aqui, que ele, nesse momento, ele conseguiu falar que eu e você somos um com o Pai. Agora, a glória dele, ele disse, eu deixei, Pai, eu deixei a minha glória para eles, para que eles sejam um como eu sou contigo. Você imagina que quando Jesus andava aqui, ele curava todos eram curados. Todos eram libertos, até os demônios falavam assim, uai, por que você está vindo aqui antes do tempo? O demônio tinha que sair, ao ponto de ele dizer assim, me joga em qualquer lugar.
Você imagina? Então, hoje, se nós não entendermos que é isso que Jesus quer que nós vivamos, Ele quer que nós vivemos o milagre, o prodígio, Ele quer que nós andamos na unidade com Ele comigo. Então, se eu e você não entendermos que esse tempo é o último tempo na Terra e que Ele vai usar eu e vocês de uma forma sobrenatural, porque é o último momento que o Espírito Santo vai trazer um grande avivamento na Terra. E nós precisamos entender e aceitar Ele como Senhor. Eu ando muito, viajo muito por aí, muitas pessoas vêm aconselhar comigo, dizendo assim, eu não consigo deixar certo pecado. Eu não consigo, eu estou sempre caindo no mesmo pecado, errando no mesmo. Eu quase falo, então vamos aceitar Jesus como Senhor? Porque você ainda não aceitou Jesus como Senhor. Porque eu não comando mais em mim. Paulo fala, o que eu quero fazer, eu não faço, mas, entendeu? É isso que eu entendo hoje, a unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também que eu queria falar sobre Maria. Maria, quando o anjo chegou para ela e disse que ela ia ter um filho, ele chamaria Jesus. Maria tinha 13 anos. Por quê? Porque o anjo foi até Maria. Era uma menina de Nazaré. E a palavra fala que o anjo encontrou Maria. Eu tenho certeza que ele encontrou Maria orando. Eu tenho certeza que ele encontrou Maria na presença de Deus. Era uma menina ainda. E muitas vezes a pessoa fala, Deus não usa menina, Deus não usa pessoa. Deus usa sim. Então, hoje nós vivemos aí os jovens como está. Eu gosto de falar com adolescentes, com jovens, porque Deus está usando nesses últimos tempos a juventude, porque muitas vezes nós já estamos com a mente, eu falo na nossa idade, com a mente tão já vidrificada. Eu conheço Deus, eu já sei quem Ele é, e eu sou crente, eu não sei. Mas o que você está vivendo? Então, quando a gente fala de Paulo, apóstolo Paulo, pregamos, voltamos lá nos conhecimentos. Nós temos tanto conhecimento. E eu costumo dizer, será que o seu lencinho está curando? Porque Paulo, o lenço dele curava. Então, é esses conhecimentos que nós devemos deixar e viver no Espírito. O Espírito Santo, ele nem interessa em quem sabe tanto. Porque quanto mais você sabe, quanto mais você vai dizer assim, olha, sou eu, dependo de mim mesmo. Sabe, o nosso eu é terrível. Agora, quando você não sabe o que você vai falar, você abre a boca, uma mulher, um homem cheio da unção do Espírito Santo, ele não precisa da palavra, fala em tudo. Abra a tua boca que eu te encherei. Você só tem que saber se você está ligado no Pai, o Pai em ti, Jesus em ti, o Espírito Santo, agora você é um nele. E nós podemos ser uma explosão na Terra. Eu quero falar aí com vocês, mulheres. Estou vendo aqui, tem um Rogério, também um homem, mas temos bastante mulher aqui. Eu quero dizer, por favor, mulheres, deixa Deus te usar. Seja santa no seu modo de ser, no seu modo de falar. Leva uma vida em santidade. Jesus está voltando e Jesus quer usar. Eu creio nisso. Nós estamos vendo um tempo na Terra que Ele quer curar todos. Ele quer usar todos. Ele quer. Porque o Senhor desse século se levantou para trabalhar na mente. Paulo fala, renovai a sua mente. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo dentro de nós, se nós entender, a nossa mente vai estar ligada nele
Eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo, porque é aquilo que eu vivo. Eu não consigo, eu não tenho nada de mim. Tudo em mim é ele. Então, se alguém não me conhece aí, né? Às vezes não sabe quem eu sou, mas se você souber quem eu sou, você fala, meu Deus, por que eu estou vendo essa mulher? Porque não tem nada de mim, sabe? Não tem nada de mim. E Deus tem me levado às nações, já tive mais de 48 nações no mundo, e eu estou aqui, tenho um trabalho na Bulgária, na Romênia, já tenho lá 500 membros na Romênia, eu deixei lá 500 membros com 5 igrejas. Na Bulgária, um programa que vai para 40 nações, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Mas eu até escrevi esse livro aqui, se você se interessar, pode procurar aí, Identidade Restaurada, e como o Espírito Santo pode transformar o seu destino. Deus pediu para mim escrever essa biografia, eu nunca escrevi nada, eu tenho aí muitos anos aí de muitos testemunhos, mas eu vou dizer para você, deixa o Espírito Santo te usar, porque não é os nossos conhecimentos, não é os nossos anos de crente, não é nossos cursos. Hoje estamos vivendo um tempo de cursos e cursos e cursos. Eu não tenho nada contra isso, mas não deixa a sabedoria humana chegar em você. Seja cheio do Espírito Santo. Maria era uma menina lá, uma menina. Zacarias. Antes, o mesmo anjo Gabriel falou com Zacarias. Zacarias entrou lá dentro. Era uma vez que entrava no Santos do Santo, era um sorteio naquele tempo. Zacarias entrou ali. Ele, que era um homem letrado, ele que era um homem, ele era um profeta, ele era já um sacerdote, ele ouvia o povo, ele representava o povo, mas ele entrou ali e não saiu dali, o povo esperando. E Zacarias saiu mudo. Por quê? Porque houve incredulidade no coração dele. Ele sabia tanto, ele estava esperando o Messias, ele com Ana estava orando para que o Messias vinha, e agora chega o anjo na frente dele e ele tem a dúvida. Olha, suas orações foram ouvidas, Zacarias. E vai ser através da sua casa. E ele, como? Ele teve uma dúvida. Então, quando a gente tem dúvida, entra a incredulidade. Mas o mesmo anjo depois vai lá na Galileia, encontra em Nazaré, né? Vai lá em Nazaré, encontra uma menina que não é sacerdote, uma menina que não tinha nenhuma formação, e ela fala assim, ó, vou ler aqui com você. Olha que coisa linda que Maria fala. Quando o anjo fala, até a gestação, fala até, né, não vou ler tudo, você pode ler aí depois, Lucas, primeiro capítulo de Lucas fala sobre Zacarias e sobre o anjo que veio a Maria. Aí, o mesmo anjo depois vai a Nazaré e fala com Maria. E Maria, ele fala assim, olha, esse filho vai chamar Jesus, ele vai ser rei, ele vai ser isso. E o que Maria fala? Olha o que Maria responde. Diante disso, verso 36, 38, diante disso, declarou Maria, eis que a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E segundo o anjo partiu. Segundo o anjo partiu. Ela disse, não sei nada, mas você falou, será segundo a sua palavra. Eu creio. Então, quem é ali que foi o que creu? O sacerdote, o homem de conhecimento que, segundo a palavra, Zacarias orava pelo povo de Israel, orava pela vinda de Jesus, pela vinda do Messias e pela sua casa.
Era 3 orações incessantes que ele tinha. Mas quando o anjo fala, olha, você vai ter um filho, sua mulher já está de idade, vai ter um filho. Ele duvidou, mas Maria não. Maria é uma menina, entendeu? Então, Zacarias teve a incredulidade, tanto é que eu entendo porque que quando ele saiu, ele precisou ficar mudo. Porque a incredulidade, ela contamina. Muitas vezes a gente é contaminado. Ah, mas será que Deus vai fazer? Eu não. Imagina, estou nessa luta há tanto tempo. Você está orando tanto tempo por algo. E, de repente, Deus fala, olha, eu vou fazer, aí você duvida. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E porque a incredulidade, ela contamina nossa mente, contamina nosso coração, contamina as pessoas, entendeu? O será que Deus vai fazer? Já há tanto tempo que eu estou pedindo isso, agora. Aí, por isso que eu falei que eu queria falar sobre o tanque de Betesda. Também era uma pessoa que estava ali 38 anos no tanque de Betesda, esperando. Jesus chega ali naquele lugar. Por que vai direto naquele homem? Porque Jesus conhece. Eu imagino assim, puxa vida, 38 anos, não deu para você se arrastar, pedir para alguém te empurrar. Gente, 38 anos é 38 anos. Alguma coisa aquele aleijado deveria ter feito. Mas fazia 38 anos que ele estava ali. E o que ele disse? Ninguém me leva. Hoje, muitas vezes, a gente fala isso. Não, eu não sou ninguém. Ah, ninguém está me vendo. Ah, isso tudo é incredulidade. Olha aí, não vou fazer isso não, porque fulano é conhecida, eu não sou. Olha, eu não vou, eu acho que Deus não me escolheu. Gente, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e chamou como filho. Antes mesmo de você saber com quem você ia casar, antes mesmo de saber que ventre você ia ser gerado, Deus te chamou antes da fundação do mundo. E muitas vezes nós deixamos essa incredulidade chegar. Não é para mim, não é tempo, não é agora. Eu falo que a fé, ela é confiança. Quando você tem fé, você tem confiança. Agora, a incredulidade tem que sair. Agora, a fidelidade, quando você é fiel naquilo que Deus falou, então você entra numa obediência. É só a obediência, ela só vem através da fidelidade. Se você tem fé, você acredita naquilo que Deus já falou antes da fundação do mundo. Essa palavra aqui, ó, não vai precisar mais de vir 10 profetas te falar. Essa palavra aqui, se ninguém te falar nada, essa palavra falou. Mas hoje estamos vivendo um tempo de profeta. Uma pessoa vem e fala uma palavra, outra vem e fala uma palavra, e você ainda não saiu do lugar. Vai esperar mais do quê? Se essa palavra já te garantiu antes da fundação do mundo, ele te fez eleita nele. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam nos ouvir. As pessoas estão desesperadas. Se ela não ouvir eu e você, que somos mulher de Deus, ela vai ouvir o psicólogo, ela vai pagar caro para isso. E é o que está acontecendo. Não tenho nada contra eles, mas eles também não têm nada para dar. Entendeu? Eles são profissionais, eles vão cobrar, claro, para ouvir você. Agora, eu fico pensando, como o Espírito Santo anda triste com isso? Ninguém chega nele e fala, olha, eu estou mal, Espírito Santo. Faz, por favor, me tira dessa. Será que você precisa ainda ter um líder, um psicólogo, um psiquiatra, não sei quanto? Nós já temos tanta gente na nossa vida, em toda a nossa caminhada. Temos nossos pais que são autoridade, depois temos nossos pastores, depois temos os nossas lideranças, depois agora nós temos nosso psiquiatra, o nosso psicólogo, sabe?
E o Espírito Santo, onde ele fica nisso? Então, eu quero levar vocês a crer nessa palavra que Maria creu. Maria creu e falou, seja feita assim como está dizendo, sem saber. Aquela menina não sabia o que era gravidez, aquela menina não sabia o que era ter filho, aquela menina não sabia o que era ter um relacionamento. E alguém, o anjo de Deus, veio e falou para ela que ela ia gerar o filho de Deus. Como que é isso? Que loucura! Ah, mas como que é isso? O que é isso? Não, não vou fazer isso. Isso é coisa da minha cabeça. Muitas vezes a gente fica assim, Deus fala umas coisas doidas para a gente fica, não, isso não é isso. Não, eu não vou. Meu Deus, o que Maria fez? Quando o anjo falou assim, Maria Isabel, sua prima vai ter um filho. Maria não sabia de nada, ela pegou suas coisinhas, foi atrás de Maria Isabel e ficou lá. Eu preciso saber tudo disso, porque o anjo falou que você já está grávida, e eu preciso saber disso. Sabe, eu falo, se você não sabe, vai atrás de quem sabe, vai atrás de alguém que declara sobre a tua vida, que você pode fazer o que Deus mandou você fazer, não importa se quantos anos você tem de conhecimento ou não, Deus quer usar nós na terra. Deus quer. Não é momento dos profissionais serem usados, não é momento dos vendedores aí de alegria, acha que tem. Não tem, gente, é só em Jesus. Só em Jesus. E eu vou dizer, Satanás não precisa fazer mais nada, ele já está fazendo, é na mente. Ele pegar sua mente, ele arrasa com você. E ninguém fica sabendo, hein? Ninguém fica sabendo que você está mal, ninguém fica sabendo que você pensa coisas que jamais deveria pensar como homem e mulher de Deus, e vai te oprimindo, 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 até o dia que ele te envergonha. É o que nós estamos vendo aí. Aí, além de derrubar, derruba quem está em volta de você. Nós não podemos, nós temos que ser santos, nós temos que ser obedientes, pessoas de fé, pessoas de obediência, pessoas de fidelidade a Deus. Quando nós somos fiel a Deus, aí tudo muda. Aquele homem no tanque de Betesda, Jesus curou ele e falou para ele, pega a sua cama e anda. Por quê? Você imagina você ser curado. Que interessa a sua cama? Não quero essa cama aqui. Passei a minha vida aqui, 28 anos sobre isso. Por que eu vou pegar isso? Você sabe o que significa isso? Jesus, quando ele nos cura, ele fala assim, pega aí aonde eu te curei, vai curar os outros, vai mostrar para os outros o que eu fiz. Porque talvez a gente fique assim, ah, não, isso não é nada. Gente, aquele homem, ele pegou aquela... E era sábado, né? Jesus quer contrariar sempre, né? Porque era proibido. Por que aquele homem carregou? Não podia carregar a cama, porque era sábado. Os judeus não podem fazer nada no sábado. Então, além disso, ele ia ser acusado. Quem é que te fez isso? Quem mandou você fazer isso? E aqui a palavra fala que ele nem sabia. Ele nem sabia quem era. Depois, lá no templo, Jesus encontrou com ele. Aí ele que ele falou, olha, cuidado para que você não peque, para que não te seja pior ainda. Ali que ele viu que era Jesus. Foi aí aonde também foi quando os fariseus pegou Jesus, por ele ter feito essa cura. Então, muitas vezes, o que o inimigo quer nos parar é nisso. Dizer assim, você não sabe tanto, você não sabe, e a gente fica assim, eu vou aprender mais, eu vou ser mais. Jesus está querendo usar eu e você, sem importar, porque eu volto a repetir, um homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Eu gosto muito desse ensinamento sobre o sobrenatural, porque muitas pessoas acham que só os dons, eu não tenho dom disso, não tenho dom daquilo, mas a unção você opera todos os dons. Se você é um homem, uma mulher de unção, onde você chegar, você leva o evangelho.
Eu te garanto, porque isso acontece comigo, e Deus não pode me amar mais do que você. A palavra dele diz isso. Então, muitas vezes a pessoa fala, por que você é usada por Deus? Mais. Não, não sou mais. Eu sou mais faminta do que você, isso eu posso garantir. Eu sou desesperada por ele. Eu quero mais. Então, é por isso que ele me dá mais. Mas agora, se eu achar, tá bom. Não, eu não sou satisfeita. Eu falo sempre, não sejamos satisfeitas com o que Deus já fez. Você tem que querer mais. Então, se nós quisermos mais, eu vejo os profissionais, gente. Todas as pessoas profissionais, elas não se formam e acabou. Elas fazem curso. Eu tenho uma filha que é dentista, um genro, estão sempre fazendo mais um curso, porque precisa aprender mais para ficar mais perfeito ainda na profissão. E nós, crente, tá bom, já conheço Jesus, já sei que Jesus me usa, papai. Não, gente, nós temos que querer mais, é ficar com ele, estar com ele, viver uma vida de renúncia. Quando você fica muito com ele, você não tem vontade de mais nada, é muito fácil renunciar ao erro, ao pecado. Por isso que as pessoas hoje não conseguem se livrar, porque realmente é o que eu falei no começo. Ele quer ser o nosso Senhor. Quando ele é o nosso Senhor, eu não comando mais. O que eu quero fazer, isso eu não posso fazer, porque eu tenho um Senhor. Aí o que eu faço? Eu vou para ele. Eu preciso da tua presença, eu preciso. Aí eu entro naquele quarto onde ninguém vê, ninguém sabe, e eu fico ali até que aquela situação passa. Eu não posso permitir que eu vou viver o que o diabo quer. O que ele pôs na minha mente, o que está... Não posso. Então, eu fico ali, eu não vou ali ver um filme, eu não vou ali ver eu vou ali ficar com ele. Não tenho nada contra isso. Tem tempo para tudo, mas nós não podemos dar lugar ao diabo, em nenhum momento. Então, esse momento aqui é o momento que o Espírito Santo vai usar eu e você de uma forma sobrenatural. E que nada, não tem demônio no inferno, e não tem homem na terra que possa te parar. Porque um homem e uma mulher cheia do Espírito não adianta. Ninguém pode. Ninguém. Então, eu quero falar para vocês, meus amados, que eu ainda não conhecia. Por favor, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, porque é só isso que ele quer. Ele quer que nós vivemos para ele, por ele, porque as coisas vão ser natural. O mundo é mau, o momento é difícil. Olha aí os pratos que o diabo está mostrando para os jovens. Eu trabalho aí com criança, eu vejo quantas violência estão fazendo com as crianças, quanto mal. Eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Quem vai parar isso? E muitas vezes as pessoas não sabem e falam, Deus está vendo isso, Deus está vendo. Ele já fez algo para que isso não acontecesse, mas o homem, ele está com a mente endemoniada, realmente. E ele está deixando que a mente dele vai para as coisas que não é boa, para violentar, para saquear, entendeu? Então, isso é coisa do inimigo. Então, esse é o momento que nós cristãos, se não vivermos no Espírito, que nós somos primeiro, esquecer que somos alma, esquecer que somos carne, temos que andar no Espírito, viver no Espírito, para que nós não demos lugar ao diabo. Do contrário, não vai adiantar nós pregarmos bem, não vai adiantar nós conhecermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vai adiantar ter uma linda pregação, porque ele vai estar na mente. Eu não preciso dizer isso, nós vemos muitos nossos irmãos aí escandalizando, né, o evangelho, por quê? Porque ele caiu, porque ela caiu, porque aconteceu isso, porque aconteceu... É nada. É porque ele ainda não deixou Jesus ser o Senhor.
ele não está vivendo no Espírito, andando no Espírito. E lá em João, quando Jesus falou do Espírito Santo, falou assim que ele ia ensinar todas as coisas. E que não era para o mundo, porque o mundo não conhece. Então, o Espírito Santo é para nós e nós não estamos usando o Espírito Santo. Nós estamos usando o conhecimento do mundo, estamos usando os métodos do mundo, como fazer para ganhar dinheiro, como fazer para isso, como fazer para aquilo, como fazer para ser um grande pregador, como fazer para isso. Isso são coisas humanas, porque a palavra fala que ele nos ensinaria todas as coisas, todas. Então, ele é o nosso mestre, e ainda a palavra fala, Jesus fala que ele iria ensinar, ia nos levar a conhecer o coração do Pai e do Filho. Ué, mas por quê? Do Pai e do Filho? Porque só através do Espírito Santo você vai entender o escândalo da cruz. Porque senão nós não vamos entender. Ah, Jesus morreu por todos. Tá. Mas ele é o Senhor? Ele é o Senhor da minha vida? Ele é Salvador, mas ele não é o Senhor. Enquanto a gente está dominado pelos pensamentos malignos e vivendo aquilo ali, nós não estamos deixando ele ser o Senhor. Então, esse é um tempo que nós devemos prepararmos como mulher de Deus, como homem de Deus, para um momento na Terra, porque o mundo vai querer uma resposta nossa. O mundo vai precisar de uma resposta nossa. E quando eles virem perguntar a nós, você já chega pronto para trazer a cura, a libertação, a restauração? Ai, meu casamento está arrebentado. Espera aí, não está mais não. Porque nós vivemos o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando eu chego num lar destruído, e aí chegou o reino de Deus para trazer a paz, então aquele lar não vai ser mais destruído. Quando eu chego num lugar onde as pessoas estão doentes, sofrendo, chegou o reino de Deus para curar. Quando eu chego num lugar que está só miséria, chegou o reino de Deus para mudar aquela situação. O reino de Deus está dentro de nós. Eu não posso viver menos do que isso. Eu falo com Deus, eu falo, Senhor, eu não posso viver menos do que isso. Eu preciso que essa mensagem chegue a todos para dizer assim, nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós somos crentes de verdade, nós somos obedientes, santos, temos fidelidade com Deus, porque do contrário nós somos só religiosos. Mas se nós entendermos a santidade de Deus, se nós entendermos a autoridade que Deus já nos deu, através dessa oração de Jesus, ele já deixou toda a autoridade para nós. E ele disse aqui em João, ele declarou que nos ama como amou ele. O Pai ama nós, como ele amou o Filho Jesus. Então, nós somos amados de Deus, mas o inimigo fala, você não é amado. Você não é amado pela tua família, você não é amado pela sua igreja, você não é amado pelo aquele irmão ou pelaquela irmã. E daí, se você não for amado por ninguém, eu te garanto, você é amado por Jesus. Você é amado por Deus. Isso é uma mentira do diabo, que fica falando que nós somos assim, assado. Mas eu declaro sobre a sua vida que você é amado de Deus e que Deus te escolheu para uma mensagem na Terra, uma mensagem de transformação, de cura, de milagre e de sobrenatural. Estamos vivendo os últimos dias na Terra, e os últimos dias na Terra, eu declaro sobre a sua vida que você vai viver os milagres, o sobrenatural. Aonde você chegar, o reino de Deus chegou. E muitas vezes eu falo que às vezes você não precisa nem abrir a boca, porque a luz, ela clareia no escuro. Não tenha medo de andar na escuridão. Crente tem que andar na escuridão. Porque se nós
vivermos só com nossos irmãos, a luz deles são forte, a minha é forte, a tua é forte, nós vamos ficar cega ali. Mas se você entrar na escuridão, onde está a treva, onde aí você clareia, aí ali você traz a paz, ali é para isso que Deus nos chamou, para tirar as vidas da mão do inimigo. E é lá naquele lugar pesado, é lá naquele lugar difícil que Deus escolheu para que nós andássemos. E não tenha medo. Eu sirvo a Jesus há anos. Ele nunca falhou, o Espírito Santo nunca falhou. Eu quero até contar um testemunho aqui para vocês. Eu estive agora em Coimbra, numa igreja, trazendo uma palavra. E, infelizmente, antes da palavra, uma pessoa chegou nessa igreja, uma das pastoras desse ministério, e disse que aquela igreja, que tinha visto que aquela igreja ali estava debaixo de maldição e que nunca o Espírito Santo ia agir ali. E eu estava ali para trazer uma mensagem. A pastora estava arrasada. E aí eu falei, Deus, e agora? Que palavra eu vou dar aqui? Mas a gente sabe que o inimigo usa as pessoas para te denegrir, né? Eu sabia que ele estava fazendo isso para denegrir aquele ministério, aquela pastora, aqueles pastores, tanto ama aquela obra ali. Eu só falei para o Espírito Santo, o que eu vou falar aqui? Aí, como eu falo sempre dele, trouxe uma palavra sobre o Espírito Santo e no final ele disse, agora eu quero que você ore, chame as pessoas que não é batizado, que eu vou batizar todos aqui. Qual foi minha surpresa? Eu disse, eu quero todas as pessoas que não receberam o Espírito Santo, venham aqui na frente. E aí, os jovens estavam preparando, que foi antes da Páscoa, se preparando, ensaiando para a Páscoa. E aí o Senhor falou, traga todos os jovens, as crianças que estiver aqui, manda vir, que vão receber. Todos foram batizados. Todos os jovens que não eram, todas as crianças foram batizadas no Espírito Santo. E aí já estava dando 11 horas, porque o poder de Deus caiu naquele lugar, já era tarde, e ele falou, agora eu quero curar. Pode chamar quem está aqui doente. Eu falei, quem está doente? Quem tem problema aqui? E Deus vai curar agora. E eu toquei num rapaz, 30 e poucos anos, e eu não sabia, a mão dele estava para baixo, e ele não poderia dar um abraço, assim, erguer nessa altura para dar um abraço. E ele falou assim, falei, qual que é o seu problema? Ele falou, neste braço. Aí eu falei, era seu problema nesse braço. Peguei o braço dele e ergui, mas eu não sabia que ele não erguia nem ao ponto de dar um abraço. E ele ergueu assim para cima. Aquele homem se jogou no chão e rolou, porque ele nem tinha mais trabalho, porque ele não poderia o braço. Então, houve tanta cura, pessoas que o mioma saiu na hora. Eu falei, olha, você pode procurar o médico, pode aí ver, tinha uma que tinha câncer, eu falei, pode fazer lá, você já está curada. E assim aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu quero ver uma palavra do diabo contra a palavra de Deus. Eu quero ver uma palavra do diabo contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai agir. Você está com brincadeira com o Espírito Santo não vai agir? Eu falei, não, Espírito Santo, e agora, hein? Onde é que eu estou? E aí ele falou, hoje eu vou mostrar o meu poder. E a cidade inteira ficou sabendo que naquele lugar o Espírito Santo agiu. Então, nada pode ir contra o que Deus está fazendo. Ali existiu uma igreja, existiu um altar aceso para Deus. Quem é Satanás para dizer que nunca o Espírito Santo vai agir? Você está com brincadeira? Eu falei, epa, peraí, o que nós vamos fazer aqui hoje, hein, Espírito Santo? Aí ele falou, tipo assim, deixa comigo. E realmente ele fez. Entendeu? Por que eu contei isso, gente? Para vocês verem que nós não estamos brincando. O Espírito Santo quer fazer algo através da gente, quer transformar o ambiente,
quer trazer uma palavra onde está a maldição, onde disse que não ia ter, que não ia ser nada, como aquele monte de osso seco que nós sabemos, toca nele, eles vão ter vida. Eles vão, olha, o milagre aconteceu ali. Deus, é esse Deus, ele continua hoje fazendo. Nunca podemos, hoje a gente não vê muito milagre, a gente não vê. Eu sou uma inconformada, eu não me conformo de não ver o milagre de Deus. O milagre tem que acontecer, o prodígio tem que acontecer. Jesus fazia isso para mostrar a autoridade do Pai. E nós hoje temos que fazer para mostrar a autoridade de Jesus. Entendeu? Porque ele falou que ele já curou, lá na cruz do Calvário, ele já levou as doenças, já levou as enfermidades. Eu tenho 60 anos, gente, eu não tomo remédio, eu brinco assim que eu só tomo remédio para emagrecer, porque eu como muito. Se me der um remédio, qualquer um eu tomo para emagrecer. Mas eu não tomo remédio para dor de cabeça, gente, todo mundo tem. Eu não tomo remédio para dor na perna, eu não tomo remédio para, sabe, coisas simples. A minha filha conhece há anos. Por quê, gente? Andar no Espírito, viver no Espírito. Se você ora, começa a orar em línguas. Se você fala em línguas, ora em línguas. Tempo todo. Paulo fala, eu dou graças a Deus que eu oro mais em língua do que todos vocês. Paulo tinha a revelação de Jesus mais do que os discípulos que andou com ele. Escreveu todas aquelas cartas. Gente, tem um mistério aí. Comece a orar em língua, comece, sabe, declarar, eu preciso. Deus não te chamou desde a fundação do mundo, para quê? Para que você seja um crente, tá bom, sirvo a Deus, vou para o céu. Não, peraí, vou para o céu. É na terra que você está, é na terra que você representa Jesus. Nós vamos para o céu, lá não precisamos representar Jesus, lá nós estamos com Ele. Agora, aqui na Terra, você tem que apresentar Jesus. Aqui na Terra, entendeu? E eu creio que essa palavra de encorajamento, eu não preciso ler muito a Bíblia para você, porque eu creio que todo mundo já conhece a palavra de Deus. E se tem alguém aqui que não conhece, hoje você está conhecendo e você vai ler as Escrituras. Tudo está lá já para você. Eu encontro mulheres falando assim, eu vou só... Meu marido não fala, meu marido, eu oro para que Deus use meu marido para mim começar a obra. Eu falei, uai, antes da fundação do mundo você tinha teu marido? E aí? Ele te chamou lá. Por que agora você está perdendo já quantos anos? Deixa seu marido ser teu marido. Deus talvez quer que ele seja teu marido, mas você, talvez Deus quer que você seja uma profeta, quer que você seja, né, a pessoa usada, porque meu marido mesmo, ele é um homem de Deus para mim, me abençoa em tudo, mas ele não prega? Imagina que eu vou ficar esperando que um dia Deus fale com ele para ele pregar? Não, ele é um bom marido, ele é um homem que me deixa livre, me abençoa, e eu vou ficar esperando? Não, o chamado eu entendi, é meu. Entendeu? Vice-versa, tem homem também, que, não, se a minha mulher não fizer, entendeu, gente? Nós fomos chamados individual antes da fundação do mundo. Então, deixa Deus te usar na terra, não espera nada, não dá mais tempo de esperar mais nada. Jesus está voltando e Ele quer nos usar. Ele não deixou essa obra para os anjos, ele deixou para nós. Então, seja a luz onde você vai, no supermercado, na rua, onde você for, a luz do Senhor vai tocar alguém ali. E, olha, e não há dificuldade dele curar alguém na feira, dele curar alguém no supermercado. Ora para as pessoas, declara para as pessoas. É isso que ele quer que nós fazemos, porque era isso que Jesus fazia. Somos discípulos de Jesus. Jesus andava fazendo tudo isso. E eu repito aqui, ele disse isso, para que a glória dele já está conosco, já está aqui. Então é hora realmente de nós ser levantados na terra com essa autoridade. Muitas pessoas perguntam para mim, mas quantas línguas você fala? Eu falei, olha, eu acho que eu falo bem a língua dos anjos, porque o resto, nem o português eu falo direito.
Imagina o italiano. Mas como que você fala na televisão? É o Espírito Santo, eu não posso limitar Deus. Ele quer usar eu desse jeito, então vamos embora. Vamos embora, vai sair. Não fala, abre a tua boca, eu te encherei. Eu li muito sobre Keter Kumo. Quando Keter Kumo, ela é uma mulher tão usada pelo Espírito Santo que ela só bastava estar ali. Ela não precisava mais falar. Olha a presença do Espírito Santo naquela mulher. Basta eu e você estar num lugar que o ambiente muda. Era assim que Deus usava, era assim que o Espírito Santo usava essa mulher, tremendamente. É assim que ele está usando as pessoas. E eu falo, Deus, cadê esta unção? Eu não quero só para mim. Eu sei que ele tem para todos nós. Aqui na Itália, gente, os padres que já morreram, as pessoas sonham com ele e levantam da cadeira de roda. Explica isso. Aí elas vão acreditar em quem? Naquele santo que eles fizeram ele de santo. E aí, eu e você? Será que Deus não quer também fazer isso? Sonha comigo e levanta? Gente, e aí? O que vai acontecer se Deus começar a nos usar? Nós vamos falar, não sou eu, é Jesus. Então, ele está interessado em nos usar, porque nós vamos mostrar o poder de Jesus. Enquanto nós não mostrarmos o poder de Jesus, o inimigo está usando essas pessoas para eles serem idólatras, para acreditar que uma pessoa daquela pode levantar uma pessoa da cadeira de roda. É engano. E nós estamos aqui vivos, nós somos adorador, nós somos um altar vivo de Deus na terra. Então, nós temos que permitir Ele nos usar. E para que isso aconteça, seja cheio do Espírito, anda no Espírito, caminha no Espírito. Não existe. Eu, por muitos anos, eu sou crente praticamente quando nasci. Eu vi aqueles homens cheios de Deus da minha época. Eu não conseguia chegar perto, né? Quando eu conseguia, eu falava, me fala o segredo de Deus te usar. Sabe que eles respondiam? Tem que pagar um preço, um preço. Pelo amor de Deus, eu pago o preço que tem, me fala. Ninguém me falava. Hoje eu descobri esse preço. Então, hoje, eu falo aqui para você, para todo mundo, quer ser cheio, quer ser usado, seja cheio do Espírito. Não seja mais você, deixa que ele comanda a tua vida. Permita que ele comande o seu andar, o seu levantar, da hora que você acorda, você, sua casa, seus negócios, tudo é para ele. Tudo, tudo. Nós temos que ser um altar. O que um altar faz? Um altar sai fumaça. Se você é um altar aí no país que você está, não importa. Eu falo que uma pessoa que entra aqui na Itália, sabendo quem é em Deus, ele não precisa nem abrir a boca aqui. Ele é uma ameaça para o inimigo nessa nação. Porque ele é um altar de adoração a Deus. Ele vai estar aqui orando. Às vezes, não fala, então não importa, meu irmão. Você sabe quem você é, você é uma identidade em Deus, você é uma ameaça para o inimigo nessa nação. Então, vocês são de países aí, mulheres de nação, você é uma ameaça para o inimigo nessa nação. Então, levanta com autoridade, sabe? Viva uma vida de obediência, vive uma vida de renúncia. Isso não é difícil. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não tem problema de dizer não. As coisas que não interessam mais, não te interessam mais. É fácil, não é difícil servir Jesus, não é difícil obedecer Ele, não. Não é difícil dizer não para o pecado. Mesmo que você deseja o pecado, você pode dizer não. Eu não faço parte. Paulo fala, né? Erreis, mas não pequeis. Quer dizer, não importa, você sabe resistir ao diabo. Resiste, que aquilo sai de você. E seja um altar onde você está. Jesus está voltando e nós somos a alegria dele.
Seja amigo de Jesus. Quando nós somos amigos de Jesus, como João era amigo de Jesus, nós temos tudo. É o que ele quer, isso. Que nós completamos a obra que ele fez aqui. Ele já fez tudo. Nós não temos que fazer nada, temos só que ser cheio do Espírito Santo. Ele não falou que é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do engano? Então, isso daí é com ele. Qual que é o problema de você orar para uma pessoa? Muitas vezes a gente quer que a pessoa se entregue para Jesus. Não! Ora por ela vai ver o poder de Jesus em você, ela vai procurar. Talvez ela não procure naquela hora, mas um dia ela vai saber. Eu fui curada através de Jesus e agora eu conheci ele. Então, ora para as pessoas, dê palavra às pessoas de mudança, de transformação. Da nossa boca tem que sair bênção, tem que sair bênção. Então, essa palavra, em nome de Jesus, eu nem sabia quanto tempo eu tenho aqui, já falei demais, mas eu creio que realmente é algo para mudar a sua vida, é isso que eu desejo, que você seja usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, aonde você estiver nessa nação. Não brinca de ser crente nas nações, não é todo mundo hoje que pode estar nas nações. Eu conheço pessoas que entram numa nação, já teve infarto, já está morrendo. Outra. Se você é uma mulher que está numa nação, porque Deus te deu autoridade para estar aí, então seja cheio do Espírito, busca Ele, vive para Ele e faça o que você tem que fazer aí, mas no Espírito, para mudar o território onde você está. Ele tem que ser mudado. E nós temos essa autoridade. Não vamos ter medo do homem e nem, eu falo sempre, deixa o diabo ser diabo, o diabo não vai mudar, gente. Porque o diabo fez isso, deixa o diabo fazer, ele veio para isso. Mas eu tenho que fazer o que Jesus falou para mim fazer. O que Jesus falou para mim fazer, a autoridade que ele já me deu. E aí, olha, acabou. Nós vamos repreender a força do inimigo na vida das pessoas, nós vamos abençoar a nossa casa, nós vamos transformar as nações. Hoje eu vejo aí, se eu não tivesse obedecido a Deus, eu não teria ganhado já 3 nações para Jesus que eu entrei. Se eu não tivesse obedecido a Deus, eu não me importo. Tem vezes que eu falo, Deus, não era para mim estar aqui. Aí eu glorifico o Senhor, eu falo, meu Deus, alguém era para estar aqui, porque eu não sou a pessoa para estar aqui, mas essa pessoa não veio, então eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer nessa nação. Então é isso, terminar um pouco o meu testemunho aqui, né, que eu lancei o meu livro aqui, que eu falo sobre a minha identidade, né, em Deus, porque a autobiografia, porque muitas pessoas não sabem quem é a Silvia Boni, às vezes conhece só como pregadora, como missionária, como trabalho, mas não sabe quem é. E quem eu sou? Eu não sou nada. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tem uma televisão? Tenho sim uma televisão para evangelizar, mas quem é? Gente, eu sou analfabeta, eu faço questão de falar, porque o resto das pessoas já sabem que eu tenho empresa, sou empresária na Europa, né, aí nas nações trabalhando, tal. Mas você imagina se eu lá atrás falava assim, meu Deus, não posso. Eu não podia sair nem da minha cidade se eu fosse ver quem eu era. Imagina, eu moro no interior de São Paulo, não podia nem sair do interior. Imagina ir para São Paulo, imagina ir para as nações. Entendeu? Então, não tem nada de mim. Então, eu posso falar para você, seja você letrado, seja você analfabeto, seja você, sabe, Deus vai te usar, assim como usou Maria. Porque Maria gerou algo do Espírito Santo. Deus quer gerar algo do Espírito Santo em você. Maria não sabia nada, era uma menina. Não entendia nada de gravidez, não entendia nada de relacionamento, mas ela disse assim, seja feito o que o Senhor está falando. Entendeu? Seja só obediente a Ele, seja só falar, Senhor, eu estou aqui, não importa.
Se alguém não fez, eu vou cumprir, eu vou fazer, me coloca nessa posição. E é isso que Deus quer. Quando você se coloca nessa posição, de você sai rios de água viva. Transmite. Porque quando você recebe só para você, eu falo, o crente mais egoísta é aquele que fala, eu e minha casa servimos o Senhor. E o resto? Só você, enquanto você e tua casa serve o Senhor, o mundo aí fora está perdido. Então você tem que ser usado com a medida transbordante. E quando você transborda e você abençoa todo aquele que está em volta de você. Em nome de Jesus, que você pegue essa palavra e que você viva o sobrenatural de Deus e que você, estamos nesse tempo do sobrenatural de Deus, Deus vai usar você como nunca te usou. Eu quero estar orando por vocês, quero orar por vocês, eu quero falar aqui aquilo que Deus está me falando. Eu quero falar com uma pessoa aí, eu não sei quem é do grupo, mas Deus está falando, sabe? É um exame que você fez e entregou para Deus. Deus está entrando agora, você anula o que o médico falou, porque Deus está te trazendo cura agora. Cura agora, tira da sua mente que isso é uma coisa ruim, que isso não importa o que é, não importa o que foi falado. Receba a cura de Jesus sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus também está me falando que tem uma pessoa que tem um problema no ouvido. Deus quer te curar agora, seja curado agora do seu ouvido. E eu creio que o Senhor está curando vocês aí, Deus está trazendo. Eu quero agora orar por cura e orar também para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Pai, eu venho agora, Pai, pedir a Ti que o Senhor venha curar, Senhor. Eu não sei quem está lá, Pai. Seja essa pessoa, quem for, Pai. Entra agora, Senhor, nesse país, nessa casa, e toca, Espírito Santo, nessas pernas, toca nos rins, toca nos pulmões, toca, Senhor, no ombro, Senhor, toca agora e tira essa enfermidade, em nome de Jesus. Pai, eu quero também pedir a Ti, Senhor, que o Senhor entre agora nessas veias, que o Senhor dê sangue, Senhor, novo, que o Senhor venha agora limpar esse sangue, Pai. Senhor, esse milagre, Senhor, esse milagre que essa pessoa tem pedido, Senhor, que ela venha receber neste momento, e eu libero agora uma unção do Teu Espírito sobre essas pessoas, Pai. Seja onde for essa enfermidade, essa dor, que venha cessar agora, em nome de Jesus, nesse ouvido, Senhor. Que ela seja agora curada, Senhor. Que o Senhor venha curar os olhos, que o Senhor venha curar, Senhor, toda enfermidade, dê um coração novo, as veias entupidas. Que em nome de Jesus seja livre agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a cura. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre os vícios, Pai. A pessoa, Senhor, que não consegue deixar os vícios, seja ele do que for, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todos os vícios, em nome de Jesus, seja ele de internet, seja ele de pornografia, seja ele do que for. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro essa pessoa livre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha encher essa pessoa agora, ao ponto, Pai, de que ela levantar amanhã, ela vai sentir a Tua presença, ao andar, ao caminhar, aonde ela for. Senhor, que ela venha ter uma experiência nas madrugadas contigo, que a Tua presença venha acordar ela para estar contigo, Espírito Santo.
Senhor, eu declaro, Senhor, sobre essas mulheres, Pai, mulheres obedientes, mulheres fiéis, mulheres santas na tua presença. Senhor, que o Senhor venha usar as mãos dela para tocar nos enfermos e ser curado, para tocar, Senhor, nas pessoas oprimidas e elas serem libertas. Em nome de Jesus, eu declaro essa unção, Senhor. Uma unção vinda, Senhor, do teu Santo Espírito sobre ela, Pai. Que haja unção nessas mãos. Quando elas tocarem, Senhor, as pessoas serão transformadas, Pai. Senhor, eu declarei aqui na tua palavra que o Senhor usaria, Senhor, para a tua glória, que o Senhor quer fazer algo tremendo através desse tempo nosso aqui na terra, Pai. E eu agora confirmo isso na vida de cada uma das minhas irmãs, Pai. Nenhuma ficará sem a tua unção, nenhuma dessas irmãs, Pai, vai ser calada, vai se calar. Elas vão abrir a boca e o teu Espírito vai falar através dela. Em nome de Jesus, eu declaro a tua palavra sobre a vida delas, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, aquelas que tinham dúvida, Senhor, aquelas que estavam em depressão, que estavam em dúvida, que estavam incrédula, que em nome de Jesus, agora, eu declaro, Senhor, a fé sobre a vida dela. Eu declaro a fé, Senhor, sobre a vida delas, que elas vão crer na promessa, no propósito para que elas vieram, Pai. Como a tua palavra disse, antes da fundação do mundo, Senhor, o Senhor escolheu, e o Senhor a chamou, Senhor, para ser santa, para ser fiel e obediente a ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essas bênçãos sobre as vidas dela, Pai. Entra agora no lar de cada uma, Senhor. Entra agora, Senhor, na família. Entra agora na vida dos filhos. Senhor, cubra com teu sangue esse lar, Senhor. Senhor, coloca um muro de fogo em torno delas, guardando, livrando, Senhor, a sua geração, o seu marido, a sua esposa. Senhor, esta casa, Pai, que seja a casa de oração, como a tua palavra fala, que nós somos a sua casa de oração, Pai, e que essa casa seja cheia da tua presença. Em nome de Jesus, eu declaro essas bênçãos sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amadas. Glória a Deus. Amém, amém. Missionária Silvia, que palavra tremenda, palavra poderosa. Meu Deus, foi muito forte. E o Senhor, ele sempre nos dá de presente toda semana uma palavra nova, e a gente é cada dia cheio da presença de Deus. E eu tenho que agradecer mais por essa oportunidade da senhora estar aqui conosco. Minhas irmãs já estão fazendo coraçãozinho aqui de amor. Uma alegria para mim. Alegria. Uma alegria para mim conhecer vocês aqui online. É minha família. Missionária Silvia, o seu livro, me diga como é que a gente pode estar pedindo o seu livro? Tem alguém que está Então, meu livro está na Amazon. Se vocês procurarem, está ali, né? Vocês podem descarregar ou receber ele, né? Se vocês preferirem. No Brasil e aqui na Europa também? Aí na Europa, aqui na Europa também. No Brasil e na Europa, tá? E qualquer coisa pode pedir para mim que eu mando. Se está aqui na Europa, eu mando para vocês também. A senhora faz live também assim no Instagram, ou em mentoria, alguma coisa desse tipo? Olha, eu estou um pouquinho parada, né? Porque muitas viagens aí, graças a Deus, esse livro aqui, Deus soprou ele, né? Num mês eu vendi 1000 livros, né? Em 30 dias, né? E aí a gente tem assim um encargo de estar lá falando, né? Então eu não tenho feito, mas como nós vamos ter um evento agora lá no Brasil, então eu vou, semana que vem, eu já vou começar a fazer umas lives. Qual é o evento que a senhora vai estar no Brasil? É lá em Alphaville. Esse é em São Paulo, né? São Paulo, vai ser em São Paulo. Vai ser uma bênção mesmo, foi algo que o Espírito Santo falou. Vocês seguem-me na rede social para vocês entenderem, né? Ali no
meu Instagram tá Missionária Silvia Boni, e no YouTube tá também meus trabalhos aqui na Bulgária, na Romênia, aqueles que vocês quiserem conhecer. Alguém quiser conhecer, pode me seguir ali, a gente vai respondendo. E que você se inscreva no canal, porque para mim é importante o canal, né? Do Instagram, porque há muito tempo eu estava escondida, né? Porque também a gente trabalha com tráfico, né? Na Bulgária, com as crianças do tráfico. Mas Deus falou que agora era para mim aparecer, né? Então, e é por isso que eu estou assim pedindo, porque o Instagram mesmo falou que eu não sei se isso daí é uma realidade, mas que eu preciso ter mais inscrito em tanto tempo, senão eles derrubam tudo. Então, por isso que eu peço, inscreva. Se vocês conhecem alguém, isso para mim seria um bênção vocês inscrever no canal. E a gente está ativando tudo de novo aí, né? E essa semana a gente vai. Eu recebi hoje um convite para estar na Guatemala com o Caixa e Luna. Então, eu estou indo no começo de junho para Guatemala e depois já vou estar no Brasil. Então, a gente vai fazer bastante live, né? Se alguém quiser nos seguir aí, uma benção participar, vai ser uma alegria para mim. Eu já amo vocês. Eu fui assim, né, não conhecia a senhora pessoalmente, estamos conhecendo agora e é um prazer estar conhecendo a senhora. E a gente se falou poucas vezes, mas as poucas vezes que nós nos falamos, já recebi a senhora de coração. E eu creio que nesse momento o Senhor está unindo as nações. O Senhor ele quer fazer um mover, ele quer trazer um avivamento. Então o Senhor está precisando de pessoas ligadas ao reino dele, uma ali conectando as outras. E aqui, hoje foi poucas pessoas, devido ao horário também, porque não mudou o horário daqui da Europa, agora já é horário, quase horário de verão. Então no Brasil já é um pouco muito cedo, assim, às 17h30 que começa o horário do Brasil, mas tem muita gente que assiste depois nossas lives. Então, eu creio que tem muita gente que vai estar assistindo também. E a pastora Alexandra já colocou aqui o Instagram da missionária Silva Boni. Só procurar lá que vocês vão ter encontrando no missionário. Amém, amém. Obrigada pelo convite, mesmo porque, né, vocês nem me conheciam. Obrigada pela confiança. É como diz a senhora agora, mas o papai já conhecia desde a fundação do tempo. É verdade, querida. Eu estou feliz por vocês, sabe? Você não sabe o quanto eu fico feliz de ver mulheres nas nações, porque às vezes a gente quer trazer muitos pregadores do Brasil, né? E eu falo, meu Deus, aqui tem tanta gente já, meu Deus. Vamos usar o que nós temos aqui nas nações. Então, é uma alegria. Falta muita união ainda, missionária. Falta muita união. Vocês estão aí, ó, batalhando. Eu quero estar intercedendo por esse grupo, intercedendo por vocês. Conta sempre comigo. Precisamos sim de muita oração, porque não é fácil estar em frente de obra, estar levantando, mesmo que seja um culto online. É muito puxado. Mas o Senhor tem nos dado força, tem nos dado graça, e o que importa é a gente fazer o will de Deus. Não, mas não pare, não. Não importa os obstáculos aí. Deus chamou vocês para isso e é maravilhoso contar. Deixa eu só contar uma coisa para a senhora. A minha sogra está no hospital já esperando só o Senhor levar. Então eu estou aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. O meu sogro foi operado hoje de um câncer maligno na orelha. Então, assim, só Jesus para me dar força. Mas, assim, eu tô bem, ela é cristã, ela já aceitou Jesus, então eu tô, por um lado, a gente fica triste, mas, por outro lado, a gente está feliz. Porque eles estão no Brasil? Não, estão aqui. Eles moram aqui. Moram aí, ainda bem que você está podendo, tá dando uma atenção aí, né? Isso, mas, assim, tá triste a situação, ela está no hospital, não foi para casa mais, e nem vai, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Deus está no controle, sim. Temos que confiar, né, na vontade dele e o que ele pode fazer, né? Também, se ele quer trazer um milagre, ele faz um milagre no último tempo, mas ele faz. E se ele quiser levar, a gente tem que aceitar também, né? Que é a vontade dele. Isso. Vou estar por você, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Alexandre? Amém, glória a Deus. Que bênção, né? E é o encontro de... O nome dele é Caixa Luna.
Castiluna, na Guatemala. Sim. Sim, ele é bênção. Eu conheço o ministério dele. É um ministério de poder. Meu Deus, vai receber muito, vai beber toda Então, vou receber bênção lá desse homem. Fui convidada para estar lá. Jesus, a gente tem que buscar. Ele vai fazer, né, como ele faz sempre, de líderes e pastores. Então, eu vou estar lá 5 dias. E eu creio que é para um tempo novo aí, né? Que Deus está preparando. Receba a transferência de unção, depois nós vamos na Itália, né, pastora? Pode ser. Tem, Vai receber essa unção aí. tem uma, agora no final de maio, tem uma conferência de mulheres lá com a missionária Damares, lá com a pastora Ed. Eu acho que a senhora conhece a pastora Ed. Conheço aqui, da Itália? Sim, cidade de Bolonha. Conheço. Uhum. Eu já estava me organizando para ir, foi quando apareceu esses movimentos aqui por aqui, então acabou que não deu certo para mim ir. Mas se Deus permitir, vou lá no próximo evento que tiver. Eita, glória, vamos combinar. Eu tive com ela agora, nós participamos de uma reunião, né, aqui para os pastores que estão fazendo obra na Itália, na Europa. Sim. E aí ela estava lá. A gente se conhece já faz tempo. Pastora Ed é bênção, eu te conheço que nem a senhora, já pegou amizade uma com a outra, a gente de vez em quando está falando, mas é bênção de Deus. Ela ministrou em nosso culto também. Ministrou também. É, a mulher de Deus, bênção. E é isso aí. Fazer a diferença, né, nas nações. Deus nos chamou para isso, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue usando vocês poderosamente aí. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo, tá? Amém. Amém. Aí. Amém. Obrigada aí pelo convite, pela confiança, tá bom? Pastor Alexandre? Amém. Glória a Deus, né? Que Deus lhe abençoe o seu ministério. Em nome de Jesus, nos sentimos muito honradas de a senhora ter aceito o nosso convite. E vai ter outros no futuro, né, pastora Fabiana? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pois Deus te abençoe, viu, querida? Amém, Muito obrigada. obrigada por toda a atenção e por tudo. Foi uma palavra abençoada, cheia da unção de Deus, ô glória. Amém. Aleluia. Beijo para vocês, tá? Beijo, na paz. Deus. Ai, que linda, Vivi. Não louvou aí, pastora Fabiana? Tem Não louvou louvor, aí, tem para adorar louvor. o Senhor.